Túneis que ligam a casa do Sean Combs, a casa do Hugh Hefner, da mansão Playboy, a casa de Beyoncé e Jay-Z, a museus, a escolas, a casa de Oprah e várias outras celebridades. Túneis com uma única finalidade: traficar e transportar pessoas pequenas para as festas, para as orgias, para a casa de um e de outro. Túneis que escondem décadas e décadas de crimes praticados pelas elites de Hollywood, pela indústria da música, pelos políticos, chefes de estados, presidentes, pelos altos escalões do governo. Crimes praticados pelas organizações religiosas mais diversas. Crimes praticados pelas realezas. Nesses túneis, é lá que a maior parte da vida deles, de crimes, acontecia. Alguns vídeos já estão nas mãos da polícia que investiga o Sean Combs. A gente não sabe o que eles têm em mãos, mas eu espero que eles tenham material suficiente para colocar na prisão por toda a vida esses criminosos. Se eu não me sentisse na obrigação de estar aqui fazendo esse vídeo, trazendo essas denúncias para vocês que são pais e mães e têm filhos pequenos, eu sinceramente não estaria aqui falando disso. Mas eu espero que valha a pena para vocês escutarem, porque é um alerta para todos nós. Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso Cinderela no Divã. Meu nome é Sabrina Ferrari, eu sou médica e psicanalista e hoje a gente vai falar um assunto muito sério, muito grave, relacionado a pessoas pequenas. Então eu peço, por favor, se você tiver com alguma criança assistindo, não deixa, tira da sala, tira do quarto. Os meus vídeos são todos para pessoas acima de 18 anos. Vou tentar não trazer nada muito gráfico. São assuntos que são comentados há muitos anos. O Jaden Smith, filho do Will Smith, eles são super amigos do Diddy, né, do Sean Combs, aquele monstro. E hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho mais porque ele realmente é um monstro e porque esse homem já passou há muito tempo de ser preso. Não só ele, como a turminha dele, incluindo Jay-Z, Beyoncé, Oprah, Kim Kardashian. Então são coisas que, por causa dessas denúncias, muita gente tem subido de arrasta para cima. Hollywood é um lugar absolutamente decadente, podre, e as pessoas que estão ali, algumas, poucas, elas se revoltam quando elas conhecem a verdade e saem dali e realmente as suas carreiras acabam. Quem faz aquela indústria podre são pessoas realmente das trevas, sabe? Pessoas más. Eles decidem quem fica e quem sai. Então eu vou começar dizendo o seguinte: foi exatamente no ano em que o Diddy, o Sean Combs, vou chamar só de Sean Combs, o Sean Combs entrou naquela boate, fez o tiroteio do qual o Shine foi acusado, sendo que a moça que recebeu o tiro, a Nathania Rubin, ela fala que ela viu o tiro saiu da arma que o Sean Combs estava usando. Essa arma, quem entrou com ela na boate para ele foi a Jennifer Lopez. A Jennifer Lopez naquela época não era ninguém, ela não era uma atriz conhecida. Depois que ela cobertou o Sean Combs, ela fugiu com ele, só que o carro depois foi parado por um policial. A partir daquele ano, a carreira dela explodiu. Era chamada para todos os filmes, a carreira de cantora deslanchou, tudo deslanchou na vida dela depois daquele ano. Depois daquele tiroteio na boate e depois que ela cobertou o Sean Combs. É claro que vocês sabem que ele é um homem muito poderoso na indústria. Bom, então voltando. O Will Smith e a mulher dele, a Jada,
Eles são considerados péssimos pais. Existem vários boatos horrorosos, assim, que eu não vou entrar neles aqui. Quanto à criação dos filhos, os filhos foram expostos desde muito novinhos a cenas, a situações e a pessoas que eles não deveriam estar sendo ali expostos como crianças. Bom, o Will Smith é um pai muito esquisitão. O que aconteceu? O Jaden, que é o filho deles, se apegou muito ao Sean Combs. Imagina, você sair de um pai como o Will Smith e partir para o Sean Combs. Eu não sei, sinceramente. Aliás, o Sean Combs é pior. E o Sean Combs, ele gosta de garotos, né, gente? Eu já falei para vocês e vou falar de novo. Ele gosta de garotos pequenos, viu? Vamos dizer assim, de garotos pequenos. Isso é confirmadíssimo, tá? O Jaden Smith frequentava demais a casa do Sean Combs. E uma vez ele foi levado a um subterrâneo na casa do Sean Combs. Ele ficou muito impressionado com tudo aquilo. Ele postou fotos na internet, mas as fotos foram apagadas imediatamente. Depois ele deu uma entrevista falando do que ele tinha visto, que também foi apagada imediatamente. Eu vou tentar achar para trazer para vocês, mas eu vou contar o que são esses túneis, esses subterrâneos. Em algumas cidades americanas existem verdadeiros labirintos de túneis debaixo das cidades. Los Angeles, Nova York, Miami eu não sei, mas Los Angeles e Nova York é certo. Esses túneis ligam casas de famosos, museus, escolas de crianças, hospitais, tá? Esses túneis têm somente uma finalidade, que é a pior possível que vocês possam imaginar. O Jaden Smith, quando ele colocou na internet os túneis, ele falou, em tom de brincadeira, que era ali que o Sean Combs escondia as pessoas pequenas que ele encontrava na rua, as crianças que eram sem teto, as crianças que estavam na rua perdidas, sem pais, as crianças que estavam passando fome, crianças aleatórias. Ele pegava essas crianças aleatórias e levava para aqueles túneis, para aqueles subterrâneos da casa dele, para que aquelas crianças fossem participantes dessas festas chamada Freak Off do Sean Combs. Eu tenho uma entrevista de uma menina, a Ali Carter. Ela foi, desde bebê até os 17 anos, traficada. Ela nunca teve uma casa com o pai, com a mãe. Ela foi traficada de meses de idade pela própria mãe até os 17 anos. Ela viu tudo que vocês podem imaginar. Não só ela. Tem outras também. Outras que hoje já são mulheres adultas, homens adultos, tá? Nesses lugares existem crianças de todo jeito. Meninas, meninos, né? E eles têm somente uma função, que é essa pior possível, né? Essas crianças são tratadas como meros objetos, como essas mulheres também que participavam das festas do Sean Combs eram tratadas. Mas com as crianças existiam algumas coisas ainda muito piores. Eu não sei se tem como trazer isso aqui para vocês. São coisas assim, gente, que você não consegue imaginar. Eu vou tentar colocar as entrevistas da Ali Carter aqui. Inclusive, ela é uma fugitiva, né? Porque você imagina... Ela foge porque eles querem acabar com a vida dela, óbvio. Segundo ela mesma fala, ela já viveu até muito mais do que ela esperava viver. E ela já viu muita coisa, gente. Bom, o Jaden Smith fala que esses túneis eram para que
o Sean Combs colocasse essas pessoinhas pequenas ali para serem ofertadas, né, durante as festas horrorosas que ele dava, com as mulheres desacordadas, com essas crianças, e para que essas crianças fossem transportadas da casa de um famoso para outro. E isso também a Ellie fala. E eu venho batendo na tecla do Jay-Z e da Beyoncé porque ela denunciou. Ela falou que sim. Todos eles. Você imagina alguém, John Travolta tá no meio. Joe Biden tá no meio. Hillary Clinton tá no meio. Quem mais? Obama tá no meio. Michelle Obama é um homem, é Michael. E esse Michael, isto a Ali Carter. Existe esse comentário nos Estados Unidos, inclusive eu tinha vários vídeos mostrando que é verdade. O Michael, a Michelle Obama é um homem. Não sabia do Sean Combs. Eu já tinha ouvido ela falar da casa da Beyoncé, que tem esses túneis embaixo também, e da casa de vários outros. Mas eu ainda não tinha ligado os pontos, sabe? E agora eu consegui fazer essa ligação. O Jaden falou isso, fez fotos, colocou na internet. Eu acho que existem fotos ainda que alguém deve ter printado. E eu vou procurar e trazer aqui para vocês nesse vídeo. A coisa é muito pior do que vocês possam imaginar. E se Deus quiser, eu torço, eu rezo, peço muito a Deus que esses monstros sejam todos desmascarados. Inclusive, a Kim Kardashian também está envolvida. A Oprah, a história da Oprah é pior possível. A Oprah pegou essa menina, a Ellie Carter, e levava essa menina como... Ela pagava as dívidas da Oprah. Você entende o que eu estou dizendo? A menina era o pagamento da Oprah. Ia de casa em casa dos famosos. Oprah, gente, ela abriu uma escola para meninas negras na África do Sul. Essa escola teve de ser fechada correndo e foi um escândalo que vários das celebridades de Hollywood estavam perguntando: Oprah, cadê as meninas? Por quê? Ela abriu essa escola para crianças negras carentes da África do Sul, só que ela traficava essas crianças. Essas meninas eram traficadas. Essas meninas, assim como a Ali Carter, elas eram usadas para pagarem as contas da Oprah. Então, se ela estivesse devendo alguém, ela mandava uma menina para pagar a conta. Tá entendendo? Quando eles traficam droga, uma vez que eles vendem a droga, acabou. Eles não têm mais dinheiro dali. O tráfico humano, você pode vender uma pessoa, uma pessoinha pequena, várias e várias vezes. Inclusive, as pessoinhas pequenas, elas são vendidas desde bebês até a idade de 17 anos. E aos 17 anos, elas são descartadas. A Ellie Carter, ela conseguiu fugir aos 17 anos e por isso ela não foi finalizada, né? Então, gente, e quem faz isso? O mundo inteiro. Por que é tão difícil lutar contra a pedo e lutar contra o tráfico de pessoas? Porque quem faz isso são os altos escalões do mundo, gente. Vamos pensar em realeza britânica? Rainha Elizabeth, o rei Charles, lembram? Eles. Vocês lembram que o irmão dele, o Prince Andrew, era o melhor amigo do Epstein, que fazia exatamente isso, tráfico de pessoas pequenas, tráfico sexual de pessoas pequenas. Essa menina conta que no castelo lá da rainha, enquanto a rainha estava lá, aconteciam verdadeiras orgias, aconteciam vendas de crianças. Todo mundo sabe. Agora você vê o Prince Harry tá aí nas festinhas do Sean Combs.
O Prince Andrew era o melhor amigo do Epstein. E claro, foi 1 milhão de vezes para aquela ilha lá do Epstein. Outras instituições tão grandes e tão inesperadas quanto a monarquia britânica, tá? Vamos pensar assim em organizações religiosas. Uma vez que você começa a olhar tudo isso, é muito difícil de você não ver mais. E aí você vai ligando os pontos. Os túneis de Chicago, eles começaram a ser construídos na época do Al Capone, a fim de tráfico de droga. Com o passar do tempo, o tráfico foi mudando de ramo, né? Quer dizer, continuou tráfico, mas tráfico de uma coisa, de um ser ou de uma coisa ali que podia traficar várias vezes e ganhar o dinheiro várias vezes. Gente, as coisas são muito mais sujas do que a gente pode tentar imaginar. Então a Oprah estava ligada nessa escola dela e as crianças, as meninas negras, simplesmente desapareciam. Eu tenho um vídeo, um vídeo da Oprah falando que uma criança com 8 anos pode sim ter uma relação íntima com adulto. Por que não? Gente, são coisas absurdas, tá? São coisas absurdas. Outra coisa, vocês que são pais, fiquem muito atentos nas escolas de seus filhos. Por quê? A gente sabe que tudo que acontece nos Estados Unidos, daqui a pouco está acontecendo aqui também. Então, lá nas escolas, eles tinham umas portas lá nas escolas que as crianças de 3, 4, 5 aninhos, elas simplesmente desapareciam por 1 dia, 2 dias, 3 dias, depende. E eu tenho uma amiga que mora na Nova Zelândia, ela me contou 2 coisas que eu fiquei absurdamente impressionada. Ela me contou que na escolinha da filha dela, os pais lá encontraram filmes adultos nos tablets de crianças de 4, 5, 6 anos. Vídeos adultos, tá? Eu já coloquei no Instagram também uns autores aí que publicaram no Reino Unido, na Austrália, na Nova Zelândia. Daqui a pouco estão publicando aqui vídeos ensinando crianças como usar a porta de trás. Vocês entenderam? Aquela parte íntima. Teve uma escola na Nova Zelândia que recebeu uma doação de balas de abacaxi. E as crianças ficaram super felizes, todo mundo ali comendo a bala, tal coisa. Várias crianças foram para o hospital. As balas estavam envenenadas. A Ellen DeGeneres é outra degenerada, tá? Mas assim, são 1 milhão de artistas. Agora, todo artista que vai contra esse povo, todo artista que quer delatá-los, ou aparece morto, suicidado, né? Claro, suicidado, como foi o caso daquele cara ali do Friends, o Chandler do Friends, esqueci o nome dele agora. Aquele cara, ele foi suicidado. Outro que talvez daqui a pouco seja suicidado é um lutador chamado Ryan Garcia, porque ele viu as coisas que aconteciam com as pessoinhas pequenas, denunciou, e depois que ele denunciou, além de ter sido perseguido, continua sendo perseguido, a carreira dele acabou. Sabe um outro também, que eu não tenho admiração nenhuma por ele, mas que aconteceu a mesma coisa, a carreira acabou? Foi o Kanye West. O Kanye West tinha uma carreira meteórica, ele era considerado um gênio da música, ele era isso, ele era aquilo. Ele começou a fazer denúncias porque ele descobriu coisas a respeito da mulher dele, da Kim Kardashian. Começou a fazer denúncia, acabou a carreira. Ele está na lama, internado numa clínica psiquiátrica. Outro que foi suicidado foi o Michael Jackson. Outra que teve também a carreira acabada, a Britney Spears. Então, quando você vê esses astros que têm uma carreira brutalmente interrompida, é porque geralmente, nem todos, né, mas geralmente estão fazendo denúncias. Outro que teve a carreira acabada por Hollywood quando ele começou a denunciar, o Mel Gibson. O Mel Gibson era o máximo quando eu era pequena. Quem é Mel Gibson hoje? Ninguém em Hollywood quer que ele faça um filme.
porque ele começou a denunciar tudo o que acontecia com as pessoinhas pequenas. E outra coisa, eles usam de uma tática muito inteligente, mas muito suja, tão suja quanto inteligente. Eles começam a dizer que essas pessoas que estão lutando para ver as crianças livres são pessoas pedó. Aquele cara que fez o filme O Som do Silêncio, denunciando que ele era um agente da CIA e estava denunciando ali, vai ver onde ele está hoje. Acabaram com ele. Hollywood não perdoa, porque Hollywood só quer uma coisa: dinheiro e poder. Existe um jornalista americano que eu estou achando até ele muito sumido nos últimos tempos. Ele investigou alguns túneis em Nova York e o que ele descobriu lá foi chocante. Tinham berços, muitas mamadeiras, muitas fraldas. Por favor, tomem conta das suas crianças. Fiquem mais próximas, fiquem perto delas o máximo de tempo. Saibam quem elas andam, com quem elas conversam, onde elas estão, quem elas têm no Instagram. Não postem fotos de criança tomando banho, de hora do banho. A audiência que vocês estão tendo, postando coisas assim, é a pior possível. Eu vou tentar achar essas fotos dos túneis lá que o Jaden Smith viu na casa do Sean Combs para postar aqui para vocês. Eu não sei se eu vou trazer isso de novo. É muita coisa. Um beijo grande, fiquem com Deus, cuidem das suas crianças. Years in silence and darkness, she's finally ready to tell her story. Now, Combs' lawyer said in a statement in part that his client vehemently denies the allegations, calling them baseless and outrageous, and that Ventura has been demanding $30 million, threatening to write a book about their relationship. Hey, well, what do we got going on here? Seems like Diddy's $40 million house in L.A. has an underground water tunnel. I'm a psychic medium, so I actually, like, every time I walk past his house, and obviously the Playboy Mansion's right there, and we know about the tunnels that connect from the Playboy Mansion. To here? I'm sure they connect here. Why wouldn't There are places that connect, so what kind of energy are you picking up? There's just darkness. I mean, in general, like, I've always had weird feelings on this street. Yeah. The Playboy Mansion's down there. So I always thought it was the Playboy Mansion. It wasn't until probably a year ago that I realized this was Diddy's house. A psychic medium claims P. Diddy's home has underground tunnels and that he's received ominous energy from the street long before he knew that P. Diddy even lived there. Do those tunnels lead to? Very good question, Hassan Campbell. Very good question. Now, as journalists and bloggers started to look into the tunnels a little further, they started to uncover some hidden truths and some old community secrets, leading to speculation about their origins and potential connections to other famous properties. For example, the discovery of tunnels beneath P. Diddy's mansion is reminiscent of other similar underground networks that have been found beneath other historic estates, such as the Playboy Mansion, which is only an 8-minute walk from Diddy's house. And it's entirely plausible that these tunnels could be connected, serving as a hidden transportation system for the rich and famous. Just imagine a secret underground highway linking these two iconic estates, allowing for celebrities to move discreetly between them without ever setting. Now, the underground network seems to be connected with the names of many other powerful elites who could possibly be participants in Diddy's sex trafficking ring. In what may become one of the biggest child molesting cases ever on record, 7 nursery school teachers were arraigned today on more than 100 counts of child molestation. The accused include the preschool owner, 76-year-old Virginia McMartin, her daughter, and 2 grandchildren. Finding out just what happened to the McMartin preschoolers in Manhattan Beach, California would spark a national media obsession.
a case which has shocked much of Southern California and caused a lot of parents to worry about the safety of their children, setting off a panic around the country. In alarming numbers, preschoolers have been exploited. Could it be your child? The media blitz demonstrated unstinting belief that this had happened. It was sensational and lurid and seemed to always be expanding. 1,400 children in this community have been ritualistically abused. There's a whole culture of underground tunnels that relates to child abuse. Now, the names that connect to Diddy's underground network seem to include Disney and convicted sex offender Ghislaine Maxwell. School case in Manhattan Beach, California. The children there claimed there were tunnels under the school. They were taken into the tunnels and through the tunnels up into the trap door of a bathroom in a triplex next door, placed in automobiles, and prostituted in the community. These are 2-, 3-, and 4-year-old children before they entered kindergarten. In addition, the children claimed that they were flown into the mountains where they were involved with adults in robes, black robes, chanting, candles. They talked about the brown babies who were cut up, actually sacrificed. And in checking into this and researching this, of course, this was obviously a satanic ceremony. Tree houses and playgrounds are all under investigation. Feds have announced that Diddy's tunnels have been found and are now being searched. And a strange Snapchat appeared on Snap Map around the time of this announcement. It's tagged at the location of the Playboy Mansion in Holmby Hills, Los Angeles, California. The snap appears to show the tunnels everybody thought existed, and now we have confirmation through the feds. It appears someone goes into an underground tunnel, and then they discover strange dolls hanging from the ceiling. Each of the dolls appears to have different names on them, written Bryshear, Justin, Usher, and Jaden. Diddy's underground tunnels, treehouses, and playgrounds are all under investigation. Feds have announced that Diddy's tunnels have been found and are now being searched. And a strange Snapchat appeared on Snap Map around the time of this announcement. It's tagged at the location of the Playboy Mansion in Holmby Hills, Los Angeles, California. The snap appears to show the tunnels everybody thought existed, and now we have confirmation through the feds. It appears someone goes into an underground tunnel, and then they discover strange dolls hanging from the ceiling. Each of the dolls appears to have different names on them, written Bryshear, Justin. Por favor, não assista o próximo vídeo se você é menor de 18 anos ou muito sensível. Signs used for rituals. There's bloody places. There's parts where there's limbs. People cut off limbs and want you to have sex in it. There's blood. There's blood that I don't even know who it belongs to. There's a lot. So hang on. So someone like the people that you've named are here at these shrines where there is human flesh, bones, human body parts, and they want people to participate in orgies in amongst all of this human blood. Is that a satanic ritual feces? Is this a satanic ritual that they are participating in? Yes. Yes, there's people who want to, there's people who have sex with animals, dead animals. I was taken and told that I had to give a blowjob to
Biden. So Joe Biden was there at this shrine. Something happened. I don't know what happened. I was down there for a while. There's certain people that you don't talk about because you just don't. There were certain people that I seen down there, from Beyonce, Jay-Z. You don't tell on P. Diddy, but P. Diddy. So you said you don't tell on these people. Is that like a code that all victims adhere to? They don't talk about this stuff? Yes, you don't, because nobody's going to believe you. You're nothing to them. You don't count. You're just a toy. You're not essential, as they call them. You're expendable. And as a child in that situation, I wasn't the type of person that was fighting all the time, because I started to learn who I was. I started to learn my pimp. I started to learn what I was in. I started to learn that you don't fight. You watch what you say, you watch what you do. And at some point, I stopped fighting people. And I started to accept the fact of what I was told, that I was special enough to be with this person. I was special enough to be in the eyes of a celebrity or somebody who was on the radio or on TV. And enforcement vehicles, at least. There are 3 Bearcats on scene here. This just all unfolded, Sandra, I would say, less than 10 minutes ago. We got here even before the crime scene tape came up. So we're just down the hill. If you look up this street where Tony is right now to the right, you'll see one of those Bearcats, and law enforcement. And on the other side of those bushes, basically, is that home that is registered to Bad Boy Films, which is part of Bad Boy Entertainment. And the home in particular is registered not only to Bad Boy Films, but to one of P. Diddy's daughters. They are heavily armed, and they've been very tactful, would probably be the best word to use, as they made entry into this home this afternoon. We actually watched them as they made their way through one of these side gates, and as soon as they got inside the home, one of the first things they did was made their way into this garage that you see is open right there. Now, they did take a couple people into custody. We witnessed that. Now, are they under arrest? Are they just being asked about what they know? That I can't answer, but I can tell you there's 3 people right there that were taken into custody, were inside that home at the time of the raid. We did see a bunch of investigators going in, making the raid in there and clearing that as well. So they're going to do a thorough search as they conduct this raid. And so far, Stu, from what I understand and from Haley on the ground there, they have not seen, and we have not seen from our vantage point, any sign of Sean Combs, the 54-year-old who is believed to be the property owner of this. You're guilty by association. Have been found. Diddy's underground tunnels, treehouses, and playgrounds are all under investigation. Feds have announced that Diddy's tunnels have been found and are now being searched. And a strange Snapchat appeared on Snap Map around the time of this announcement. It's tagged at the location of the Playboy Mansion in Holmby Hills, Los Angeles, California. The snap appears to show the tunnels everybody thought existed, and now we have confirmation through the feds. It appears someone goes into an underground tunnel, and then they discover strange dolls hanging from the ceiling. Each of the dolls appears to have different names on them, written Bryce Shear, Justin, Usher, and Jaden.